A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você. Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha comigo mais uma edição do UFPA Entrevista e no programa de hoje vamos falar sobre uma cartilha desenvolvida para orientar o atendimento a casos de violência contra crianças e adolescentes. Esse trabalho é originado a partir da pesquisa do mestrado feito pelo Diego Martins, que é o nosso convidado de hoje. Ele é mestre em segurança pública e a partir da dissertação dele desenvolveu esse instrumento que aí busca dar subsídios, instrumentos para que esse atendimento a vítimas de violência seja mais qualificado. Diego, muito obrigado pela tua participação, seja bem-vindo. Para a gente começar o nosso programa, Diego, eu queria que você falasse um pouco de qual é o cenário da proteção dos direitos das crianças. A gente sabe, por exemplo, da existência do ECA, que tem mais ou menos 30 anos, por aí. Mas assim, a gente ainda vê que ainda há muitos desafios mesmo, né, para a efetivação das medidas de proteção de direitos e deveres das crianças, não é isso? Muito obrigado pelo convite. Sim, nós temos grandes desafios e a cartilha vem justamente nesse intuito. Eu entendo que boa parte dos desafios, que foi o que eu verifiquei na minha pesquisa, se dá por conta da dificuldade de acesso a essas informações. Então, se você chegou a mencionar o ECA, nós temos aí os instrumentos com uma linguagem muito jurídica, né? Uma linguagem técnica jurídica, que nem sempre é de fácil compreensão pela população. Então, a cartilha veio com esse intuito de ser mais didática e simples, para que as pessoas possam se apropriar dessas informações e saber como agir nos casos de violência cometida contra crianças e adolescentes, com atenção especial para os crimes sexuais. Agora, por exemplo, só para a gente entender um pouco juridicamente, o que, por exemplo, a legislação, o ECA ou outros instrumentos prevêem para casos de violência contra crianças e adolescentes? Quais são os procedimentos, por exemplo? Eu queria que você falasse primeiro no âmbito jurídico, o que a lei diz, e depois como você tentou transformar isso nessa cartilha numa linguagem mais acessível, que esse é o objetivo, é tornar a informação acessível para as pessoas, né? Perfeito. Bom, o primeiro passo é a pessoa fazer a denúncia. Então, ela ir à delegacia para denunciar a violência sofrida, vão ser feitas as investigações, coleta de depoimento, perícia e outras provas que se fizerem necessárias. Depois disso vai passar pelo Ministério Público até chegar no Judiciário, que vão ser feitas as audiências, a oitiva das testemunhas e vai resultar na sentença do juiz. E aí, tudo isso é um procedimento que cabe a quem, por exemplo? Cabe à Polícia Civil? Existem órgãos específicos para a proteção dos direitos da criança e do adolescente? Como é que é? Sim, na temática dos direitos sexuais existem duas delegacias especializadas, que são as DEACAS. Uma fica no complexo ali da Santa Casa, junto com o Propaz integrado, e a outra fica em frente ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ali ao lado do estádio do Mangueirão. E você fez o mestrado em segurança pública. Você também é um agente da segurança pública. Diego, como é que você se inseriu até para ter informações que subsidiassem essa pesquisa para você? Sim, eu sou servidor do Tribunal de Justiça. Eu já atuei na vara de crimes contra crianças e adolescentes, então a gente recebia esses processos, o resultado da investigação feita pela Polícia Civil, e atualmente eu estou na 4ª Vara da Infância e Juventude. E lá nós recebemos os casos em que o adolescente ele é o autor das violências, em vez de ser a vítima. E aí, por exemplo, quando tu fizeste essa pesquisa, Diego, o que você detectou? Por exemplo, é muito comum os casos de violência sexual, especialmente contra crianças e adolescentes? Há alguma subnotificação? Como é que você vê a realidade? São casos corriqueiros, comuns? Eles são denunciados com frequência? Como é que é? Pois é, infelizmente nós ainda temos muitos casos, em Belém, no estado do Pará. É um crime muito delicado porque ele envolve uma certa vergonha de denunciar. É muito difícil provar o alegado. Eles são subnotificados? Eles são notificados com frequência? Como é que é? Como é um crime muito associado à vergonha, da exposição da vida sexual da pessoa, então isso aí indica, sim, uma forte tendência da pessoa não levar às instituições formais de apuração.
né, que seriam as subnotificações que você menciona. Quando um caso desse, que é super grave, é notificado, passa por todas essas instâncias do Estado, há um nível ou uma efetivação da punição, por exemplo, desses casos? Eles também sofrem com a morosidade da justiça? Como é que você vê o caso de resolução desses casos, por exemplo? Pois é, o sistema de justiça criminal como um todo, ele visa priorizar o atendimento desses casos para que ele não sofra com a questão da morosidade, como você mencionou, né? Então, temos 2 delegacias especializadas nesse tipo de demanda e tem 2 varas especializadas no judiciário também, que é para lidar com as questões que envolvem a criança e o adolescente enquanto vítima. E, Diego, agora sim, como a gente está falando, são casos super delicados, existem unidades especializadas para acompanhar esses casos, mas assim, na sua pesquisa, o que você detectou que era, vamos dizer assim, um desafio ou algo a ser enfrentado? Os agentes, por exemplo, da segurança pública, da polícia, da justiça, já estavam cientes desses procedimentos, por exemplo, jurídicos, para garantir a defesa desses direitos? Ou, por exemplo, os pais são desinformados, a escola não sabe como agir? Onde é que está o desafio na detecção e acompanhamento desses casos? O desafio maior que eu percebi foi de as pessoas terem acesso a essa informação, porque os agentes em si que atuam dentro do sistema, eles já sabem como funciona, eles sabem como agir, mas eles só vão iniciar essa ação a partir do momento que a pessoa faz a denúncia. Então, se a escola não sabe como agir, se o profissional da área da saúde também não sabe como orientar quando ele verificar que a criança ali foi vítima de algum tipo de violência, essa informação não vai chegar para os sistemas formais, né, de apuração. E isso aí vai inviabilizar a responsabilização dos agressores. Esses procedimentos, o ECA e outros instrumentos, eles prevêem, por exemplo, o acompanhamento desse jovem, mesmo que, por exemplo, não tenha ocorrido em vias de fato o ato sexual, por exemplo, vamos dizer que alguém assedia um menino ou uma menina com alguma mensagem, com alguma foto, isso de alguma forma também já é protegido por esse sistema de proteção da criança, por exemplo? Pois é, cada caso a gente não tem uma receita de bolo fechada para dizer exatamente as situações que vão se adequar a esse tipo de proteção. Então, o que é sempre recomendado, se a pessoa de alguma forma ela se sentir violada nos seus direitos, né, seja por uma importunação, uma mensagem, né, um comentário, que ela procure orientação, que ela procure a delegacia. Se ela não sentir necessidade de procurar a delegacia, mas ela pode procurar o Conselho Tutelar, ela pode procurar o CREAS, ela pode procurar o próprio Propaz, no intuito de receber esse atendimento psicológico. Agora, por exemplo, quando você desenvolveu a cartilha, por exemplo, você está pensando em levar esse material, por exemplo, justamente para esses agentes que não têm muito conhecimento, uma escola, os pais, de repente num conselho tutelar, fazer alguma ação para divulgar mesmo esse trabalho que é super importante? Você está prevendo fazer alguma coisa nesse sentido? Exato. A intenção é distribuir esse material gratuitamente. Então, eu deixei ele disponível para download tanto no portal de notícias da UFPA, quanto no site do Tribunal de Justiça, e tem a previsão de um lançamento da versão impressa para o mês de maio, né, como forma de contribuir com a campanha nacional contra a violência e o abuso sexual que ainda vitimiza crianças e adolescentes. E apesar de você ainda querer fazer essa ação com o material impresso, como é que tem sido a recepção com o material que já está disponível online, na forma digital? Como é que tem sido a recepção? Você já recebeu alguma resposta, um feedback de alguém? Sim, ele tem circulado bastante na área da saúde, na área da educação e de serviço social, né, que são profissionais que lidam diretamente com essa matéria e que às vezes têm dúvidas justamente por conta do desafio que eu te falei, que é o da linguagem. É uma linguagem técnica, jurídica, que não é própria dessas outras profissões. Então, eles compartilharam bastante nos grupos de WhatsApp. Eu recebi e-mail das pessoas agradecendo pelo material. Recebi mensagem também nas redes sociais. Então, tem sido uma receptividade bem boa. E como é que foi justamente esse processo de adequar, né, essa linguagem? A lei está aí, né, e deve ser acessível, né, para todo mundo, mas às vezes ela realmente é um impeditivo, né? Às vezes a gente tem uma barreira para lidar com esse tipo de material. Quando você fez esse material, que tipo de linguagem tu tentaste utilizar? Usa imagens, dá exemplos? Como é que tu tenta adequar isso pra gente entender como é que funciona? Pois é, eu dividi a cartilha
em 3 grandes blocos. No primeiro, eu mostro o fluxo de atendimento que a vítima vai percorrer desde a denúncia na delegacia até chegar na sentença do juiz. Essa parte ela é ilustrada com um passo a passo, tem imagens, então ficou bem mais simples de compreender do que a pessoa indo ao Código Penal, ao Código de Processo Penal para entender esse fluxo. Na segunda parte, eu criei um item com informações importantes. Então, tem alguns termos técnicos que eles são muito recorrentes no atendimento a esse tipo de demanda. E uns profissionais também que atuam com maior frequência. Então, nesse item, eu esclareci o que significa cada termo desse, o papel de cada profissional e de cada órgão envolvido no atendimento. E, por fim, durante os 2 anos eu recebi vários tipos de dúvidas, de questionamentos, então eu compilei os mais comuns e coloquei na terceira parte da cartilha. E essas dúvidas, questionamentos vieram de onde exatamente? Do seu trabalho no tribunal? Você filtrou em algum conselho tutelar, por exemplo? Como foi que você conseguiu essas perguntas? Para eu construir esse trabalho, eu fiz, além de ter o atendimento ao público, que eu já fazia, os processos judiciais que eu analisava, eu também visitei várias instituições e conversei com os profissionais que lá atuavam. Então, eu visitei Conselho Tutelar, eu visitei CRAS, CREAS, a Secretaria de Educação do Estado, também fui na Unicef. Então, conversando com esses profissionais, eu vi as dúvidas mais recorrentes e compilei nessa terceira parte da cartilha. E está satisfeito com o trabalho, Diego? Você acha que, de repente, alguma coisa a mais poderia ser acrescentada? Porque é um tema realmente muito difícil de lidar, né? E deve ser um desafio para quem lida diariamente com essas crianças, com os pais, com os responsáveis, para também promover resoluções, né, para esse tipo de caso, né? Sim, eu estou muito feliz com o resultado. E agora eu já iniciei a realização de palestras nas escolas. A primeira que eu realizei foi na última quinta-feira, na escola Ruth Rosita, que na oportunidade eu falei com alunos do ensino médio sobre a temática, apresentei para eles a cartilha, como utilizar. No próximo dia 22 eu estarei em uma biblioteca comunitária ali no Guamá, como forma de também disseminar mais esse conhecimento. Então eu estou preenchendo o calendário com a realização dessas palestras. Isso é interessante, né? Porque a gente fala, lógico, dos pais, dos responsáveis, dos professores, mas assim, a criança, lógico, também tem que ser empoderada, ter acesso a essa informação para que ela mesma possa detectar e dizer, olha, isso daí não é adequado, né? Como é que você vê esse papel, né, de suprir de informações as crianças também para que elas sejam agentes e socializem essas informações, né? Sim, a estratégia tem sido buscar as pessoas que têm mais contato com essa criança, né, os pais, os professores, quem sabe um irmão mais velho, né, que é o público que eu tenho atendido de ensino médio, para que eles possam, no convívio com a criança, inserir essas informações, inserir uma atividade dentro de sala de aula, para que ela também saiba como se proteger e como denunciar também, caso ela seja vítima. E para não deixar de dar o serviço, Diego, eu acho que é importante, pela sua experiência, você mesmo falar um pouco também, tá tudo na cartilha, que a gente vai já dar o serviço como você encontra, mas assim, quais são os procedimentos? Se eu conheço, se eu sou pai, se eu sou tio, se eu sou professor de alguma criança e eu suspeito que ela foi vítima de alguma agressão sexual, enfim, o que eu devo fazer? A quem eu devo procurar? Tem algum telefone que eu devo ligar? Tem alguma delegacia específica? Enfim, o serviço para a gente entender também tudo isso que está disponível no seu material. Bom, o primeiro passo é procurar a delegacia especializada. Como eu mencionei antes, existem 2 DEACAs, né, aqui em Belém. Uma que fica ali no complexo da Santa Casa de Misericórdia e a outra que fica em frente ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, ao lado do Mangueirão. O horário de funcionamento é em dias úteis, de 8 até às 17 horas. Aqueles serviços de denúncia, Disque Denúncia, servem também para a gente passar alguma mensagem para os órgãos competentes, atuarem em algum caso que a gente tem alguma dúvida, enfim, como é que é? Sim, eles servem, né? Mas a pessoa vai ter um pouquinho mais de demora até ser processado. Então, nos casos mais urgentes e dependendo da facilidade de locomoção da pessoa, além do serviço de telefone, ela pode ir diretamente na delegacia. E, como eu falei, o próprio Diego já mencionou esse material, que é a cartilha sobre o passo a passo do atendimento a casos de violência contra crianças e adolescentes, está disponível no portal da UFPA. Então, se você acessar o portal da universidade, você faz a busca dentro do próprio site, você vai encontrar esse material do Diego Martins e também no site do Tribunal de Justiça. Diego, quer deixar alguma mensagem final, algo que eu não perguntei que você queira ressaltar, uma mensagem final? Fique à vontade.
Sim, em relação à pesquisa, basta jogar no Google passo a passo para atendimento dos casos de violência contra criança e adolescente, que vai aparecer a matéria que foi feita pela UFPA e a do Tribunal de Justiça. A pessoa vai poder fazer o acesso gratuito e compartilhar com quem ela queira, né? Vai receber o arquivo no formato de PDF. Caso tenha alguma dúvida, alguém queira fazer algum acréscimo, né? Uma crítica construtiva ao trabalho ou até mesmo convidar para as palestras, quiser levar para sua escola, pode entrar em contato comigo por e-mail, diego.martins@tjpa.jus.br ou pelo telefone 3230 2026. Então fica aí o serviço para você conhecer um pouco mais do trabalho do Diego Martins, um trabalho super importante, né, que vai subsidiar principalmente a população que precisa de informação. Então fica aí, faça a busca na internet ou mande uma mensagem para ele e de repente ele está aí disponível para levar essas informações para sua escola, para sua biblioteca, para o seu centro comunitário. Todos esses espaços devem ser promotores e promover a socialização do conhecimento, especialmente para a proteção de crianças e adolescentes. Diego, muito obrigado pela tua participação e até uma próxima, tá? Obrigado por divulgar conhecimento com a gente. Eu que agradeço o convite, estou aí à disposição. Sempre que vocês precisarem, é só chamar. Agradeço então mais uma vez a participação do nosso convidado e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Jamile Leão. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.